Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio manhã. Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente está iniciando mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo, tá? É nessa segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Bom dia, Adriana Souza. A Érica também está aqui presente no momento. Bom dia, tá? Municípios de Canavieira, de Dom Inocêncio também estão presentes. Bom dia, meus queridos. Vamos movimentar esse chat. Esse chat do IPTV tá quietinho, hein? Tô de olho nisso, ó. Tô quietinho. Mas o chat do nosso YouTube tá movimentado. Tô acompanhando aqui. Eu quero participação. Gente, hoje a gente vai conversar, né? A gente vai poder dar essa oportunidade de conversar um pouco mais sobre as estruturas do nosso corpo. Esse mês a gente está falando bastante sobre as estruturas morfológicas do nosso corpo. A gente teve algumas aulas para falar um pouquinho sobre as propriedades físicas. A gente conversou um pouquinho sobre as propriedades químicas. É claro que o nosso corpo é muito complexo, tá? Mas hoje a gente vai focar um pouquinho na estrutura morfológica do próprio corpo, sobre a sua estrutura. A gente vai ver um pouquinho a microscopia do nosso corpo, tá? Então, o que é a nossa visualização, tá? Então, a microscopia no corpo humano, tá? É o tema da nossa aula. Tá baixo o áudio? Tem como aumentar um pouquinho o nosso som daqui? Tá no mar, vai botar aqui num tomzinho um pouquinho melhor. Obrigado, Érica. Como ça va? Je vais bien. Et tu, Érica? Je vais bien. Et tu? Tá? Tô bem, estou bem, né? A Érica hoje ela veio francesa, nossa querida aluna poliglota, tá? Como sempre, arrasando em todos os idiomas. Gosto de gente assim, certo? Animado, gosto dessa animação de vocês. Hoje a gente vai focar um pouquinho, tá na tela para eles, ó. Conteúdo da nossa aula, microscopia do corpo humano, tá? Então a gente vai focar, claro que é muita parte do nosso corpo, não tem como falar de todos numa aula só. Como a gente tem que ter um propósito, um grande objetivo, a gente vai focar um pouquinho sobre um órgão do nosso corpo, que é a pele. Tem, claro, né? Tentando trazer aqui para vocês também, já que vocês estão nessa terceira série, questões do Enem associadas. Então vamos entender um pouquinho como é que funcionam, tá? A gente tá num eixo parecido lá na biologia, tá? Que é com a professora Amanda, para falar um pouquinho sobre a evolução do corpo humano, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como o nosso corpo ele é diferente de outras espécies, tá? E, claro, sempre fazendo essa análise microscópica dessa estrutura, tá? Do corpo, tá? A gente, très bien, que bom, Érica, que tá muito bem, tá? A Érica tá dizendo que tá muito bem. Melhorou? Isso, vamos trabalhar a questão do Enem, tá? Então vamos nós, ó. Primeiramente, vamos contextualizar, tá? Já conversei com você, já trouxe esse dado bem esdrúxulo, né? Meu Deus, é micro-organismo demais. Já trouxe esse dado em outra aula. No nosso corpo habitam, tá? O nosso corpo ele é o lar, é o habitat, certo? De vários micro-organismos, tá? E quando a gente pensa nesses micro-organismos, não é só micro-organismo, bactéria e fungo e vírus não, tá? Tem animal vivendo no nosso corpo, tá? Então são animais microscópicos? São, mas estão vivendo e dão de boas, tá? Cerca de 40 trilhões de micro-organismos vivem no nosso corpo, isso é uma média, tá? É claro que vai ter variações de idade, de estado de vida, por exemplo, se eu estou no ciclo menstrual, se eu não estou em um ciclo menstrual, tá? E claro, se a pessoa está ou não doente. Esse 40 trilhões é pensando, não considerando uma pessoa adulta de vida saudável, tá? Então, é claro que a gente nasce praticamente estéril e a gente vai ganhando aí alguns micro-organismos ao longo da nossa vida, certo? E tendo caminhos ou mecanismos de defesa. Tá? Então, pronto. Primeira coisa, como é que o nosso corpo vai se defender? Bom, as estratégias são várias, tá? Especialmente a gente vai ter um sistema imune com esse foco, tá? Com essa grande ideia. Boa parte das nossas células do sistema imune estão dentro do nosso sistema circulatório, tá? Que é basicamente um tecido conjuntivo especializado, tá?
Mas o foco de hoje é conversar um pouquinho sobre o mecanismo primário de defesa do nosso corpo. A primeira barreira é uma barreira mecânica, é uma barreira física do nosso corpo, que é o maior, numa estrutura corporal, que é o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Esse é o grande foco da nossa aula. A pele humana, gente, é o maior órgão do nosso corpo. Eu acho que bonjour, professeur. Je vais d'arriver. O pessoal tá chegando agora na aula. Quem tá com login de geografia? O pessoal tá empolgado no francês aqui, né? Olha só esse chat movimentado. Bom, o tio Assis só sabe falar o bom dia, boa tarde, tudo bem? Como você vai? Né? Deu para entender que tá chegando, né, com o login de geografia, mas bora focar na biologia, tá? E biologia tem muito termo técnico e a gente vai ficar na língua portuguesa, tá bom? Beleza? Beleza, então bora nós. Ó, a nossa estrutura da pele, tá? Não confundam, tá? A pele não é um tecido. A pele não é um tecido. A pele é um órgão, tá? E ele é um órgão por quê? Porque ele tem repleto de vários outros tecidos. Então, a gente tem a união de vários tecidos, tá? E essa união de vários tecidos vão levar a uma funcionalidade de um órgão que é a pele. A pele vai ter várias funções. É claro que a primeira função está ligada aí com uma barreira mecânica, tá, do nosso corpo para a estrutura externa. Mas essa barreira ela não é simplesmente uma barreira mecânica por si só, tá? Ela vai ter uma barreira que vai ter que também perceber esse mundo externo. Como assim, professor? Perceber a temperatura, perceber a luminosidade, perceber toques, tá? Então a gente vai ter um órgão complexo, certo? Com tecido nervoso, com tecido de condução, né, que é o tecido sanguíneo, tá? Com produção e secreção de substâncias, a gente tem glândulas aqui dentro, tá? Então ele é uma estrutura complexa, tá? Como órgão, tá? O pele não é um tecido, a pele é um órgão, tá? O maior órgão do nosso corpo, é um ponto importante, tá? Então a gente começa com essa premissa, tá? Não basta ser um órgão, Érica, ele é o maior órgão do nosso corpo. E é um ponto importante, Érica, porque vai ter questão que vai trazer sobre, no conteúdo de origem da vida, né, de evolução propriamente dito, que a gente vai entender que essa pele, como ela está rodeada o corpo inteiro, tá? Então, parte dos mecanismos de defesa do nosso corpo vai estar no nosso corpo inteiro, tá? É claro que parte dessa pele vai mudar um pouquinho em alguns pontos. Por exemplo, o couro cabeludo, que tem mais cabelo, as palmas das mãos, a sola do pé, que tem uma textura um pouco diferente, tá? Que ela é muito importante para ter mais pontos de terminações nervosas para perceber esse mundo, para sentir a textura, tá? Então não é toda a extensão da pele que tem uma grande quantidade de terminações nervosas. Uma brincadeira boa que tem aí, que normalmente a gente faz na infância, é tentar desenhar nas costas do coleguinha, né? Então desenha uma carinha, a pessoa tenta descrever qual é esse desenho e normalmente nas costas a gente não tem tantas terminações nervosas. A gente percebe, a gente consegue sentir o toque, mas não consegue com tanta precisão, que é o caso nas terminações da mão, por exemplo, tá? Vamos conhecer aqui um pouquinho da organização dessa pele para que a gente possa visualizá-la microscopicamente. Então, nessa imagem, a gente está observando aqui, queridos, o seguinte, tá? Uma estrutura, um esquema, tá? É um desenho, tá? De como é que seria a estrutura dessa pele. Então, vamos nós. Então, a gente tem basicamente três camadas dela, tá? A gente vai ter uma camada de epiderme, aí aqui a gente está falando de um tecido, tá? Que tecido? É tecido epidérmico ou epitelial. Qual a caracterização dela? Lá na biologia vocês aprofundam, tá? Que são células justapostas, uma coladinha na outra, tá? Pouco material extracelular ou intracelular, certo? Porque elas precisam estar bem juntinhas. E ela é a camada, o quê? Mais externa ao nosso corpo,
Tá? O tecido epitelial ele vai mudar conforme o órgão. Na pele humana, ela é caracterizada por um tecido pavimentoso, tá? Então são várias células com várias camadas, estratificado, várias camadas achatadinhas, tá? Vou já mostrar para vocês uma estrutura dela, tá? A segunda camada que a gente vai ter, mais profunda, é o que a gente vai classificar aqui como derme, tá? A derme é outra camada dentro dessa pele, ela é um pouquinho mais profunda, tá? Na primeira camada, a gente só vai ter epiderme, não tem outro tecido, tá? A primeira camada só tem epiderme. Não tem tecido nervoso, não tem vaso sanguíneo, não tem muita fibra, basicamente é a estrutura do tecido epitelial, tá? Na derme, aí a gente vai encontrar alguns tecidos diferentes. Então, mais abaixo, a gente encontra um tecido dérmico, tá? Que basicamente vai ter um tecido conjuntivo. E se vocês lembram o conceito do tecido conjuntivo das aulas de biologia, a gente vai dizer o seguinte: o que é tecido conjuntivo? Material extracelular, tá? Ou matriz extracelular, tá? Células mais espaçadas. E parte desse material extracelular na derme vão ser fibras. Aí a gente tem duas fibras importantes aqui, tá? Vou dizer o nome delas. Quem são essas fibras? A elastina e o colágeno. Tá? Ah, professor, tal do colágeno que ajuda a gente a ter uma pele mais macia, né? Exatamente. A elastina dá elasticidade para a pele e o colágeno dá mais estrutura para essa pele. A quantidade de elastina e colágeno vai variar conforme a nossa vida. Por exemplo, quando a gente é criança, nossa pele é toda bonitinha, pelezinha de bebê, né? E quando a gente vai envelhecendo, a pele vai ficando mais enrugada, a gente vai perdendo parte dessas fibras. Tá? E elas vão encontrar dentro dessa camada de derme. Se vocês prestarem atenção, essa derme também tem o quê? Vasos sanguíneos aqui, tá? Então, vocês vão ver aqui esses vasos vermelhos e azuis, né? São os vasos aqui. Normalmente, a gente vai ter os vasos capilares sanguíneos aqui, ok? Beleza? Então, os vasos sanguíneos só chegam até a derme, eles não chegam até a epiderme, que é a camada mais externa. E mais abaixo da epiderme, a gente vai encontrar o quê? A hipoderme, tá? Certo? É a última camadinha, que basicamente é um tecido conjuntivo especializado, tá? Que tecido é esse? Tecido adiposo. Tá? Aquele tecido que guarda lipídio, tá? E ele tem a ver um pouquinho com a proteção térmica, mas a principal função dele é guardar reserva energética, certo? E, claro, ele vai variar um pouquinho em que parte dessa pele a gente está falando, certo? Se é perto de algum outro órgão glandular, por exemplo, dependendo do estágio de vida que a gente tem, e, claro, da alimentação, né? Quanto mais a alimentação e atividade física que a gente tem. Se a gente come muito, se é sedentário, a gente acaba acumulando mais e esse tecido acaba sendo mais proeminente, tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui a Érica. Professor, o que caracteriza um órgão? Uma função? Então, um órgão, gente, ele não vai ser apenas um conjunto... Vamos lá. Organização da vida lá nas aulas de biologia, tá? Pode até me colocar um pouquinho na tela, ó. Vamos nós. A gente vai se organizando. Moléculas, células, certo? Para organismos pluricelulares, tá? Para organismos pluricelulares, a gente pode ter tecidos. Tá? O que é um tecido? O tecido é um conjunto de células com uma função específica. Aí a gente tem, por exemplo, no corpo humano, tecido epitelial, que reveste o corpo, ele tem uma característica. Tecido conjuntivo, ele faz conexões. Tá? Ele tem muito material extracelular, por isso a gente fala conjuntivo, que ele junta vários tecidos diferentes. Tá? Podemos ter tecidos conjuntivos especializados, que é o caso do sanguíneo, do adiposo, do ósseo, tá? São tecidos conjuntivos especializados, tá? A gente tem tecido muscular. Não é necessariamente um
um órgão, tá? Agora, um órgão, a gente junta mais de um desses tecidos com uma função destinada, né? Um estômago, por exemplo, é um órgão. A gente vai ter tecido nervoso, como a gente falou na aula passada, tá? A gente vai ter um tecido epitelial também, a gente vai ter o tecido muscular. Lembra lá que o estômago tem movimentos peristálticos, tem um tecido epitelial para revestir, para produzir a secreção, tem um tecido nervoso para poder induzir a contração daquele estômago, a secreção de substâncias, tá? Coração é outro órgão, tá? Tem tecido nervoso, tem tecido epitelial, tem tecido muscular, certo? Então, claro que as musculaturas de um estômago é diferente da musculatura de um coração, tá? Coração, ele tem uma musculatura estriada, não esquelética, tá? Já o músculo do estômago, ele é o liso, né? O músculo liso, ou o músculo não estriado, tá? São ideias diferentes, são características diferentes, funções específicas, tá? Normalmente vão ter funções que tendem a ser vitais, tá? Esse termo vital é um pouquinho forte, mas sim, tendem a ser vitais. Então, voltando aqui para a imagem, 3 camadas, tá? Basicamente, 3 camadas. Quem são elas? Mais externa, epiderme, que basicamente é o tecido epitelial, tá? Certo? Células juntinhas, tá? Muitas camadas, tá? A gente vai focar muito nela na aula de hoje. Camada, tecido dérmico, tá? Que é basicamente tecido conjuntivo, tá? E por baixo, hipoderme, que a gente vai ter aí a tecido adiposo, tá bom? Como é que a gente visualizaria isso? Essas imagens, a partir de agora, a gente vai entrar dentro de uma outra microscopia, tá? No próximo semestre, a gente vai conversar sobre ela, tá? A gente focou muito nesse semestre na microscopia de luz, tá? Que é utilizando a luz para poder visualizar estruturas microscópicas, mas nesse caso aqui, a gente vai ter essa coisinha aqui, ó, MEV, tá? Professor, o que é um MEV? MEV é um microscópio eletrônico de varredura, tá? Então, aqui nesse caso, a gente não vai utilizar luz para visualizar estruturas microscópicas, a gente utiliza elétrons. O poder de aumento dele é muito maior. E, em geral, a gente só enxerga em preto e branco, tá? Onde tem elétron fica branco, onde não tem elétron fica preto. Então, a gente só enxerga o preto e branco. Vocês vão ver, como eu vou trazer na imagem de hoje, algumas imagens coloridas. Aí, como eu disse, elas são coloridas artificialmente. E à medida que a gente conhece os nossos tecidos, a organização desse órgão chamado pele, a gente vai conseguindo identificar as diversas camadas, tá? Então, vamos ver a primeira imagem coloridinha. O que a gente tem aqui, ó? Nessa primeira imagem, vou numerá-la aqui como imagem A. O que a gente tem aqui de camadas, tá? De cima para baixo, olha só que lá em cima a gente vai ter um pelo, tá? Então, a gente está falando de pele, tá? A gente vai ter uma primeira camadinha, ela é relativamente pequena aqui dentro. Observa que ela não vai ter, ó, canaizinhos aqui dentro, tá? Esses canaizinhos, esses buraquinhos, essas bolotinhas pretas que a gente vai ter aqui, ó, deixa eu dar um zoom, ó, certo? Ela é indício que a gente está tendo que vasos sanguíneos aqui dentro, especialmente capilares sanguíneos. A epiderme, que é a primeira camada mais externa, não tem isso. Basicamente, são várias células empilhadinhas uma em cima da outra, tá? Claro, né, que dentro de uma aula de ensino médio a gente não vai dar tantas, não é só um monte de camadas juntinhas. A gente tem variações dessas camadas. Quanto mais profunda essa camada, a célula vai estar viva, tá? Quanto mais externa essa camada, essas células vão estar mortas. Observa que mais para fora vai parecer que essa célula está descamando, tá? E de fato, a gente descama o tempo inteiro, tá? Não só quando a gente vai para a praia, tá? Então, a maioria das células mais externas, elas de fato estão mortas, tá? E elas vão sendo liberadas aos poucos. Parece uma massa folheada, tá? Mais abaixo, tá? Vocês vão observar que a gente vai ter várias bolinhas, certo? Essas que eu deixei circulada aqui, ó, de vermelho, tá? Bolinhas bem pequenininhas, são os canais dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos, aonde no tecido dérmico, é a segunda camada da pele, tá? E abaixo, vou tirar aqui o zoom, gente.
Vocês vão observar células redondas, então, a primeira camada epiderme, certo? Essa segunda camada é a derme, certo? E por fim, essa terceira camada é a hipoderme, tá? Hipo abaixo. E essa hipoderme, se vocês forem prestar atenção, vocês vão ver várias bolinhas, tá? Essas várias bolinhas são células, tá? Células maiores, redondas, que compreendem o que a gente considera como tecido adiposo. Professor, e essas células, e essas estruturas bem grandonas aqui abaixo, já são outros órgãos, tá? Então, a gente vai ter vasos sanguíneos mais calibrosos, tá? Artérias, tá? Que vão estar ali conduzindo. Aqui, provavelmente, são fibras musculares e assim por diante. Quanto mais a gente vai estudando, a gente vai conhecendo esses tecidos. Quando a gente olha microscopicamente, a gente acha um pouco difícil, porque é mais fácil a gente visualizar um esquema. Por isso que a gente vai acabar vendo muito mais esquemas, porque eles são mais didáticos. Na prática, fica um pouquinho complicado, tá? Então, a gente acaba colorindo para facilitar o processo de leitura, tá? Então, ó, esse tecido adiposo, ó, que facilmente a gente consegue identificar, ó, nessa imagem preto e branco. Esses espaços, lacunas, cada uma delas são células, tá? Grandes, tá? Que servem justamente para armazenar substância lipidinosa, tá? E por cima, professor, por fora desse tecido, não em camadas, como é que a gente visualizaria? Olha só, essa estrutura também é em MEV, tá? Ou seja, é no microscópio eletrônico de varredura. Vocês estão observando, ó, que parece um monte de quê? Parece uma massa folhada, né? Parece que ela está se despedaçando, né? Mas basicamente é isso mesmo que acontece. A nossa epiderme, ela é um tecido que está continuamente. Cuidado, ó, a pele é um órgão, a epiderme é a camada mais externa da pele, ela é um tecido, tá? E é um tecido que está continuamente se dividindo, tá? Mais externa, elas vão ter células mortas e elas vão se descamando ao longo do tempo, tá? Então parece essa estrutura foliada, parece uma flor quase. Aqui, especificamente, é um ponto importante que a gente tem, é que a gente tem, ó, bem ao centro um poro, tá? Então, é um buraquinho, tá? No qual vai sair uma substância. E nesse caso, eu vou afirmar para vocês que esse poro é uma glândula sudorípara, aquela que libera suor, tá? E a gente tem muito ao longo do nosso corpo. Onde tem pele, tem glândula sudorípara. No couro cabeludo, nas palmas das mãos, nas palmas dos pés, em toda a extensão da pele. No glúteo, professor? Tem, também tem, certo? A gente vai liberar muito suor. Isso é uma adaptação muito importante para a gente, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Nesse lado aqui, a gente tem um esquema, novamente, ó, no lado direito, a gente tem um esquema dessa glândula. Se vocês lembram das aulas de biologia, vocês vão lembrar o seguinte, que glândula, tá? Essas glândulas produtoras de substância, elas são tecido também epitelial. Mas aí, ó, o que, que a gente tem? Vamos nós, ó, a camada mais externa é a camada da epiderme. A camada do meio é a camada da derme, ok? E a camada mais embaixo é a camada da hipoderme. Olha só que a glândula, ela não fica apenas na camada epidérmica. Ela desce, ela é um pouquinho mais profunda. A origem dela é de um tecido epitelial, tá? Então já fizeram vários estudos para provar isso, tá? Mas ela fica mais profunda. Vocês sabem por quê? Vou revisar aqui com vocês. Na derme, a gente vai ter, além de vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, nós temos as terminações nervosas. Então, vocês lembram lá que eu falei para vocês na aula da semana passada que o tecido nervoso no sistema digestório era responsável por acionar as glândulas para produzir as enzimas digestivas? Pois bem, as terminações nervosas que estão na derme, eles vão ser responsáveis por duas coisas. Tanto perceber o mundo externo, tá? No toque, na pressão, na variação de temperatura, como também para induzir a pele, especialmente as glândulas, a produzirem substâncias, tá? À luz da evolução, o animal mais próximo do ser humano é o chimpanzé, tá? 98% do DNA do chimpanzé é parecido com o do ser humano. Só que a gente tem muito menos pelo do que o chimpanzé, tá?
que aconteceu? Ao longo da evolução humana, a gente perdeu boa parte dessa pelagem, tá? Isso significa dizer que boa parte desse nosso corpo sem pelos precisou a gente ter uma outra estrutura para proteger e conservar a nossa temperatura. O pelo, gente, ele meio que cria um microclima na superfície do corpo para conservar e manter a temperatura constante o tempo todo, tá? A maioria dos animais, aliás, a maioria dos mamíferos vão ter o pelo como uma forma de proteção da temperatura. Como o ser humano perde boa parte desse pelo, o que precisa desenvolver mais? Glândula sudorípara. Especialmente a glândula sudorípara, ela vai liberar o suor, que é uma substância aquosa, tá? Ela é aquosa. E água, tá? É de fácil volatilização. Evapora mais fácil, tá? Então, toda vez que o dia, o tempo tá muito quente, o que acontece com a gente? A gente começa a suar. Por quê? Porque sua, claro que não é só água no suor, né? É salgadinho, né? Tem um pouquinho de sais ali também dissolvidos, mas a água evapora facilmente. E aí, o que ela leva junto? A temperatura quente do nosso corpo. Outra situação, quando a gente intensifica as nossas atividades físicas, a gente começa a correr. Então, teoricamente, os nossos músculos estão trabalhando mais, aumentaria a temperatura corpórea. Mas, para as enzimas funcionarem bem, lembra lá da aula da semana passada, que a gente falou sobre o sistema digestório, que as enzimas têm uma temperatura ideal para funcionar. No nosso caso, é em torno de 36 graus Celsius, 36,5, tá? Então, se não tivesse de ficar muito alto, elas vão ter problema. Então, nosso corpo também precisa aumentar a produção de suor. Por isso, a glândula sudorípara, ela fica em contato, pertinho do quê? Dos terminais nervosos, para ele induzir. Opa, glândula sudorípara, libera um suorzinho aí agora, para poder deixar a gente o quê? Com a temperatura controlada desse suor, tá? Mas a gente não tem só glândulas sudoríparas, tá? De novo, ó, agora uma estrutura, tá? De novo, o esquema, tá? Na esquerda nós temos uma imagem de microscopia, de varredura também, tá? Ela é colorida artificialmente, ela não é esse verde, tá? Mas ajuda a gente a ver um pouquinho do quê? Dos pelos saindo, tá? O pelo também é uma extensão da epiderme, que se vocês prestarem atenção, ó, no esquema à esquerda, ele não fica só lá na superfície, ele é profundo, tá? Então, esse pelo, na maioria dos mamíferos, ele vai estar em constância, em grande quantidade, ele vai ter uma função. O quê? Gerar um certo microclima no corpo daquele animal, tá? No gato é assim, no cachorro é assim, certo? Gera mantém uma temperatura constante, tá? Nós, seres humanos, perdemos isso. Olha só o que acontece aqui no pelo, especificamente, tá? Essa imagem da esquerda, tá? São os pelos dos cílios, tá? Só para você associar, tá? Então, a gente sempre precisa ter essa referência. Olha só o que a gente tem aqui, ó, né? Nesse esquema da imagem da direita, tá? Nessa ilustração. Vocês vão ver aqui, ó, que o bulbo do pelo, tá? Ele é uma extensão do tecido epidérmico, tá? Mas ele tem profundidade, ele vai até lá a terceira camada da pele, tá? A profundidade vai dar muito mais sustentação para esse pelo, tá? Ele vai ter um certo movimento nesses pelos, tá? Que, por exemplo, tá? Ele precisa ter contato com o sistema nervoso por dois motivos. Por exemplo, a temperatura fica muito fria, baixa aquele vento frio, o que acontece com o nosso corpo? Nosso corpo fica, a gente sente o arrepio, né? Os pelos ficam eriçados, tá? Então, para que é isso? É o pelo tentando aumentar ali a superfície de controle. É quase como se o corpo quisesse se embrulhar sozinho para manter a temperatura mais aquecida do corpo, tá? Uma outra estratégia que a gente vai fazer é tremer, né? Quando está com muito frio, a gente começa a tremer para poder aumentar a temperatura constante do nosso corpo. Mas olha só que tem a gente associado a esse pelo, a gente tem uma glândulazinha a mais, ó. É uma glândula chamada glândula sebácea, tá?
Sim, aquela associação de sebo, tá? Porque aqui nesse caso há uma liberação e a produção de uma substância mais oleaginosa. Não é uma substância aquosa, tá? Ela é uma substância mais oleaginosa. Quem já deixou um tempinho sem lavar o cabelo, sabe, né? O cabelo vai ficando oleoso, não é à toa, tá? Esse óleo, ele ajuda a dar mais mobilidade para o cabelo, né? Ou para os pelos do nosso corpo e protege também contra a ação de alguns micro-organismos, tá? Então, em geral, há uma grande produção. Então, se a gente pensa na perspectiva evolutiva, tá? Então, o ser humano perde uma parte desses pelos e, consequentemente, também dessas glândulas sebáceas e aumenta a quantidade dessa outra glândula, que é a glândula sudorípara, que é uma glândula de suor. Tá? Então, na perspectiva evolutiva, a gente tem essa variação. Tá? Vale relembrar também o seguinte, que a glândula sebácea ela sempre vai estar associada a esse pelo. É a mesma glândula que causa a espinha. Tá? Então, eu sei que vocês aí estão na adolescência, tá? O que acontece? Quando essa glândula fica obstruída, tá? Ela intensifica a quantidade de produção dessa substância oleaginosa, ela obstrui, ela vai ficar inflamada, gerando a espinha, tá? Os cravos são um pouquinho diferentes, tá? Mas basicamente as espinhas são formadas desse jeito. Então, aí o cuidado que a gente precisa ter com a higiene, tá, da pele, tá, para que não fique obstruindo esses poros, tá? Assim como a cuidado com a alimentação, tá? Quem está nessa fase da adolescência, de aumentar a intensidade de hormônios, porque ó, esses hormônios da adolescência é a testosterona para os meninos e para as meninas é o estrogênio e a progesterona, são hormônios lipidinosos, são lipídios, tá? Então, como eles intensificam, tá? Então, nosso corpo não está acostumado, aumenta a quantidade de espinha no nosso rosto ou no nosso corpo, tá? Tem muita gente que tem nos braços, nas costas, no peito, por exemplo. Tá? Então, isso tudo é consequência desse boom, tá? E uma coisa que você vai ouvir dos dermatologistas é o seguinte, cuidado também com a alimentação. Se a gente acaba consumindo muito carboidrato, muito lipídio, isso vai refletir também nessa estrutura do rosto aí, que acaba ganhando mais espinhas, tá? Cadê? E a estrutura da glândula sebácea vista aí de um microscópio eletrônico. Aqui é um microscópio de luz, não é eletrônico de varredura, tá? Então aqui sim é um tecido, tá? Você olha para ele, você vai falar assim, professor, difícil de entender isso aqui, né? É difícil, quanto mais a gente vai se aguçando. Preste atenção no seguinte, todo círculozinho que você vai ter nessa imagem é uma célula diferente, e dentro desse círculozinho você vai encontrar um pontinho, é o que é um núcleo dessa célula, tá? Então, em azul, ó, deixou pintadinho aqui de azul para vocês, tudo aí de azul é a glândula sebácea, tá? Aquela que está associada ao pelo, tá? O poro que ela vai liberar, essa substância mais oleaginosa, tá? Ela é justamente onde o pelo também vai passar. Tá? Então, as glândulas sebáceas, ressaltadas aqui em verde, são glândulas de secreção holócrina, ou seja, é uma célula secretora se desfaz inteira e se transforma em secreção, tá? Por isso é mais fácil obstruir esse poro, tá? É lançada em um ducto que abre em um folículo piloso, tá? A secreção envolve a haste do pelo, que vai estar ressaltada em azul lá no topo em cima, certo? Atenção, tanto a glândula sudorípara quanto a glândula sebácea são exemplos de glândulas exócrinas, aquela que tem um ducto pelo qual a secreção passa, tá? Pâncreas, glândulas suprarrenais, são glândulas endócrinas, aquelas que não tem um ducto para liberação, e aí a gente vai ter um tecido sanguíneo passando por ela para absorver essa secreção, tá? A secreção da glândula sudorípara é o tipo de secreção écrina, tá? Ela vai liberar, na verdade, só a substância, um pedacinho da célula dentro da solução que vai ser secretada.
tá? E só para a gente fechar essa primeira parte da aula, para que a gente possa praticar algumas questões, só mostrando também a estrutura mais uma vez, ó. De novo, ó, camada mais externa, epiderme, tá? Observa que a gente vai ter um monte de células aglomeradas, uma do lado das outras. Segunda camadinha, derme, que é só tecido conjuntivo? Não, tá? Mas basicamente é o tecido conjuntivo. Você vai ver que está tudo bem espaçado, porque a gente vai ter muita fibra aqui dentro, mas a gente tem tecido nervoso, a gente tem tecido condutor, sangue, a gente tem as glândulas que descem até essa região, certo? E por fim, lá embaixo a gente vai ter a hipoderme. E aí a hipoderme, sim, é basicamente um tecido adiposo. Vai ter, claro, né, vaso sanguíneo também nesse tecido adiposo, mas basicamente é um tecido adiposo para guardar gordura, tá? Bora praticar? Questão de Enem, tá? Bora ver, eu quero ver a participação de todo mundo, tá? Pessoal de São Francisco do Piauí, de Dom Inocêncio, de Canavieira, bora lá. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius. Isso para o ser humano, tá? Outros animais, tá? Como, por exemplo, aves e todos os mamíferos são também homeotérmicos. A temperatura vai variar conforme. Quem tem pet em casa, gato, cachorro, vai ver que a temperatura é um pouquinho mais alta do que o do ser humano, tá? Para manter dentro dessa faixa de temperatura o ser humano, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Tá? Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal qual sistema? Bora lá? Letra A é o sistema digestório, tá? Pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos, é por isso que a gente consegue manter a nossa temperatura de 36 a 37 graus Celsius. Letra B é o sistema imunológico, pois as suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor. Será que é isso? Letra C é o sistema nervoso, pois promove a sudorese, que permite a perda de calor por meio da evaporação da água. Letra D, reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, tá? Principalmente durante a menopausa. Tudo bem que a menopausa aumenta, viu? O calor fica mais intenso, viu? E letra E, endócrino, né? Pois fabrica anticorpos, tá? Uma vez que atuam na variação. Ih, fugiu, né? Endócrino produz hormônios, não anticorpos, tá? Pessoal aqui, ó, a Erika e a Adriana já deram. Ah, o pessoal de Anexo Brejo, é isso? Botou a alternativa. Ah, é porque bateu com a mesma alternativa, tá? Gente, ó, aqui nesse caso, a gente está falando de sistema nervoso. Cuidado, viu, gente? Ó, quando a gente estuda biologia, a gente vai entender o seguinte: glândula, tá? É tecido epitelial, tá? Em geral, as tecido epitelial são células juntinhas, justapostas, com pouco espaço, tá? E pronto, para ser barreira mecânica e impedir que um patógeno entre. A lógica é essa. Mas o tecido glândula também, ele produz substâncias. Aí a gente tem, né, as glândulas sudoríparas, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais que produzem lágrimas, tá? Todas elas são tecido epitelial. Observa que elas são o quê, ó? Mais profundas. Por que elas são mais profundas? Porque ela precisa chegar até a derme. A origem dela é epidérmica. Tá? Mas elas ficam mais profundas porque elas precisam ter o contato com quem? Com o sistema nervoso central, não, o sistema nervoso, tá? Periférico, no caso. Ele que vai bater na porta dessa glândula e dizer, opa, produz um pouquinho mais de solução pra gente. Então, não confundam, tá? Tá na derme, lá é basicamente tecido conjuntivo, mas a origem dela é tecido epitelial. Isso pode gerar um pouco de confusão, às vezes, pra gente. Mais uma questão Enem mais recente, tá? Se eu não me engano, esse Enem aqui é do edital de 2020, que foi executado em 2021, tá?
Considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal para os seguintes personagens. Então, temos uma tirinha aqui do... esqueci o nome desse personagem. É Calvin? Não, do... É Calvin, se eu não me engano, tá? Então, ele está falando o seguinte, ó. Tá quente hoje, né? Aí o bonequinho dele fala o seguinte, ó. É mesmo. Mas o que mais me incomoda mesmo é a umidade. Aí o Calvin pergunta, você não gosta de umidade? Ele diz, não, não mesmo. Então salta correndo. Vamos ver aqui o que está acontecendo, tá? Continuação. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha se deve ao fato de que... Então vamos nós, tá? Essa... Fez no ano passado a prova, Érica? Vamos nós. Vamos ver, saber se... Aqui a questão não é nem saber qual é a resposta correta, por lembrança, mas a lógica. Ele está reclamando da umidade. Por que ele acha ruim a umidade? Letra A. Nos dias mais úmidos, a temperatura do vapor da água presente no ar é alta. Letra B. Porque nos dias úmidos, o suor apresenta maior dificuldade de evaporar do corpo. Letra C. Tá? Porque a taxa de absorção da radiação do corpo torna-se maior. Letra D. O ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação do calor. E letra E. O vapor de água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. E aí, gente, o que é que de fato? Lembra lá da lógica básica que eu expliquei para vocês, tá? A gente sua, por quê? Para manter a temperatura constante, tá? E esse suor, ele não é simplesmente a liberação da água. É a água que vai para a superfície do nosso corpo e evapora, certo? Levando com ela essa temperatura externa do nosso corpo, tá? Então, a lógica da resposta tá aí. É esse suor que precisa evaporar, tá? E aí, qual seria a alternativa? Cadê os meus alunos que estão assistindo a aula pelo YouTube? Que eu sei que não é só a Erika e a Adriana. E aí, gente, qual seria o gabarito? Qual seria a resposta correta dessa questão? Lembra ali do básico, tá? Normalmente as questões do Enem, elas estão contextualizadas, mas a gente precisa ter aquela noçãozinha assim, ó, o que é o primordial para entender o controle da temperatura corpórea? É isso aqui, é a evaporação da água. Aí você consegue conduzir as respostas, tá? Em geral, as questões do Enem vão te exigir isso, tá? Então, o preparo que a gente vai ter é saber, eles vão contextualizar, eles vão ter uma boa explicação, mas eu preciso ter uma noção da evaporação. Só a Érica tá me respondendo? É sério? Cadê os demais, gente? A Adriana também. Cadê o pessoal de São Francisco, que eu tô vendo que tá online e não tá respondendo essa aula? Cadê o pessoal de Dom Inocêncio? Cadê o pessoal de Cana... Ixi, olha, meu povo, bora participar. Eu sei que já são 12 horas, vocês estão cansados. Ó, que semana passada eu comecei a começar a falar de comida, provocar vocês, viu? Ó, eu vou fazer de novo, vou ser ruim. Brincadeira, meus queridos. Bora participar da aula. Sim, gente. Boa. Boa, Érica. Boa, Adriana. Gabarito, alternativa B. Pensa só na lógica básica, tá? Eu preciso que esse suor evapore. Com mais umidade no ar, essa água da nossa superfície corpórea, ela vai ter dificuldade de evaporar. Então, consequentemente, a temperatura se mantém no nosso corpo. Então, a gente fica aquele agoniado, tá? E é bem comum na nossa região tropical, tá? A gente tem muita água, embora a gente tá na Cerrado Caatinga, que é um pouquinho mais seca, mas, em geral, aqui no Brasil, a gente tem uma boa umidade, tá? E isso dá essa sensação de incômodo, tá? Por conta justamente dessa sensação de abafado que a gente sente, tá? A Organização Mundial da Saúde, eles recomendam cerca de 50% a, no máximo, 60% de umidade, abaixo, tá? Você imagina que muita umidade é boa, mas muita umidade, às vezes, te provoca sensações ruins, né?
bem como ajuda a proliferação de algumas bactérias e fungos também. Então, dias muito úmidos acaba deixando nossa casa com os bolores nas paredes, dentro dos armários, tá? Muito boa quantidade de umidade e boa quantidade também de temperatura é tudo que o micro-organismo quer para proliferação, para crescimento também, tá? Então, nos dias mais chuvosos do ano, são bons para que a gente faça higiene da nossa casa também, para poder evitar aí esses bolores, tá bom? Vamos nós. Só para a gente falar um pouco mais sobre a pele, o que acontece? Ó, as estruturas, como eu disse para vocês, aqui não é a pele não, tá? Aqui é um esquema só para mostrar a epiderme, tá? Professor, por que a hipoderme fica na parte inferior, tá? Érica, tem a ver um pouquinho com desenvolvimento embrionário, tá? A epiderme, ela vai ter, a camada mais externa, ela vai ter um pouquinho a ver com a formação com tecido com tecido embrionário epitelial, tá? Que a gente tem 3 camadas nos nossos folhetos embrionários, tá? Agora me falhou o sufixo, tá? Mas a gente tem a camada mais externa do tecido embrionário. A gente tem 3 folhetos embrionários básicos, tá? O camada mais externa, que a gente chama de o tecido epitelial ou epidérmico, ele basicamente a origem é dele, tá? Camada mais interna vai chamar endo, tá? Ele vai ser formado pelo sistema digestório, basicamente, e todos os outros musculares, tecido conjuntivo, ele é formado pelo tecido meso, tá? O mésico, que é o intermediário, tá? Então, o tecido adiposo, ele é um tecido especializado na reserva de substâncias, tá? Ele tem uma origem embrionária um pouquinho diferente, tá? Então, o camada mais no nosso DNA, isso tem a ver um pouquinho com o reconhecimento, tá? Ou a produção, tá? Diferenciação celular, tá? A célula mais externa, ele vai estar influenciado por fatores externos, tá? Então, consequentemente, a célula da epiderme sofreu ao longo do desenvolvimento embrionário provocações externas diferentes, tá? Então, o DNA de todas essas células está vivo é o mesmo, mas é claro que eles foram diferenciados de forma diferente, tá? Então, meio que mais interno é formado por um tecido embrionário diferente, tá? E consequentemente vai ter uma função diferente. Voltando aqui para o nosso esquema, tá? Nesses esquemas aqui, a gente tem o tecido epitelial ou tecido epidérmico, tá? Que é a camada mais externa, tá? O que a gente tem aqui como estrutura? Mais para baixo, a gente vai ter uma camada mais basal. Observa que as células são maiores e que a gente tem um núcleo, tá? A célula está viva, tá? Mas quanto mais a gente vai para a camada externa, o que some? Sumiu os núcleos. Observa que não tem mais pontinho dentro das células. Então, aqui a célula está morta. Tá? É essa célula aqui que fica descamando, que fica aparecendo ali uma massa foliada, como eu mostrei nas imagens abaixo, certo? Beleza? Para vocês em nível médio, a gente não precisa decorar esse monte de camada aqui não, certo? Mas é interessante que vocês percebam que a gente tem camadas diferentes, mesmo nessa camada mais externa. Lá abaixo, certo? Nessa camada mais basal, o que a gente vai encontrar? Ó, a gente encontra umas células que têm um pouquinho mais de radiação, tá? Elas são chamadas células dos melanócitos. Atenção! Elas ficam perto de quê? Elas ficam perto da camada da derme. Lembra lá? Camada da derme tem contato com o sistema nervoso, tá? São os melanócitos, tá? Que vão produzir o quê? A melanina. Tá? Melanina é a proteína, certo? Que é responsável pela proteção do nosso corpo contra a radiação luminosa, especialmente a radiação ultravioleta, tá? Geneticamente, induz-se, tá? Que a melanina ela deve ser produzida mais ou deve ser produzida menos, dando essa visão étnica de grupos. Então, a gente tem grupos étnicos que são mais brancos, tem pessoas que são com mais cores, tá?
Essa classificação de pessoa branca e preta é uma classificação um pouco complicada. Tem essa imagem aqui, é um trabalho de uma fotógrafa brasileira que trabalha fora do país. Ela fez um trabalho bem legal mostrando, né, as diversas tonalidades. Acho que são mais de 400 fotos que ela acabou fazendo, tá? Fazendo uma alusão à tonalidade da pessoa com as cores Pantone, que normalmente são cores que a gente tem para padronizar coloração de pintura de parede, de móvel, por exemplo, tá? A Pantone normalmente ela sempre lança todo ano a cor do ano, né, por exemplo. Então ela fez essa alusão para justamente mostrar para a gente que a gente não tem exatamente etnias como a gente diz assim, pessoa branca, preta, amarela, parda. A gente é muito mais complexo do que isso. Essa fotógrafa ela fez esse trabalho, esse registro fotográfico e levou isso para algumas escolas para conversar sobre a consciência racial, tá, dos jovens, tá? E o relato dela foi um relato positivo, tá? Então, o que que deixa uma pessoa ser mais branca, né, produzir menos melanina, e uma pessoa preta, de pele preta retinta, produzir mais genética, tá? Falando em biologia, a gente não fala, biologicamente, a gente não fala em raça, tá? Diferente de um cachorro, por exemplo. Tá? Todos os cachorros domésticos, por exemplo, eles são de raças diferentes, mas todos pertencem a uma subespécie. Todos os cachorros domésticos pertencem a uma subespécie, tá? De animais, de cachorros, tá? Canis lupus familiares. A gente tem raças diferentes. Cavalo, a gente tem morfologicamente a gente vê as diferenças deles. O ser humano não tem isso. Tá? Então, todo mundo é de uma raça só, todo mundo é de uma espécie só, todo mundo é de uma subespécie só. A gente tem grupos étnicos, tá? Que vão ter, sim, alguns traços de características de cor de cabelo, textura de cabelo, tonalidade, tá? Vale ressaltar também as questões de vitiligo e de albinismo, tá? Albinismo é geneticamente controlado para não produzir a melanina, ok? Bora lá. Onde é que produz? Ó, vou voltar aqui só para a gente lembrar. Ó, quem é que produz a melanina? Melanócito, tá? Que vai ficar onde? Na camada epidérmica, a camada mais externa, tá? E essas células do melanócito ficam mais pertinho da célula, da camada da derme, tá? Ela não fica na derme, ela fica na epiderme, certo? A necessidade do controle do sistema nervoso também é importante. Tem questão do Enem sobre isso? Tem questão do Enem sobre isso. Vamos nós. A epilação, tá? Olha só o termo diferente aqui para vocês. Sim, tá certo. Não é com D, tá? A epilação é a retirada do pelo, tá? Que pode ser por pinça, certo? Por cera ou por laser. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o laser. É diferente da depilação, que é cortar o pelo com navalha, por exemplo, tá? Então, a epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, é a retirada do pelo por pressão de um laser, tá? Consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causa uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Vocês viram que esse pelo ele vai ficar mais profundo na pele, ele vai chegar até quase ali a estrutura da hipoderme, tá? Encontrando vasos sanguíneos, capilares sanguíneos. Isso é importante aqui para entender essa questão, tá? Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda. Lembram lá? Uma luz é uma onda eletromagnética. Lembra lá? A gente já conversou sobre isso esse mês, tá? Então, seleciona comprimentos de ondas que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue, tá? A gente conversou sobre todos esses conteúdos nesse mês, tá? A figura mostra como é a absorção nos diferentes comprimentos de onda pela melanina. Bora lá. Mostrando aqui a figura. O que a gente vai fazer uma leitura? Eita, professor! Na hora que bota gráfica, todo mundo se assusta, né? Precisa se assustar? Não, é tranquilo, tá? Bora lá. Primeiro eixo, tá? Absorção, tá?
Beleza? Ok. Segundo eixo, comprimento de onda. Certo? A gente vai ter diferentes comprimentos de onda. Lembra lá que a luz, né, vermelha, azul, cada um vai ter um comprimento de onda diferente, tá? No espectro do visível, a gente vai enxergar entre 400 e 700 nanômetros, tá? Tá lá em nanômetro mesmo, nm, tá? Então, esse é o comprimento de onda. Parte deles são visíveis, tá? E o que está acontecendo aqui, ó? Cada uma dessas estruturas, quem são elas? Melanina, oxihemoglobina e água vão absorver a radiação de forma diferente. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou vendo aqui ó, que a melanina absorve mais em baixos, né, comprimentos de onda, mais ou menos em 400 nanômetros, tá? A oxihemoglobina vai variar. Ela absorve muito, também pertinho dos 400 nanômetros, vai aí 450 nanômetros. Não absorve nada em 700 nanômetros. Vou voltar para o texto. O que ele está dizendo aqui? Ó? Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam comprimentos de ondas que são absorvidos pela melanina. Ah, eu quero que a melanina absorva. Tá? Beleza. Mas que não afetem a oxihemoglobina. O que é que vocês acham aí, pessoal? Pergunta. Qual o comprimento de ondas em nanômetros ideal para epilação a laser? Então, só lembrar, eu quero que consiga afetar, absorver pela melanina, mas eu não quero que seja absorvido por quem? Pela oxihemoglobina. Então, você vai olhar aqui para um ponto onde tem absorção da melanina, mas não tem absorção, ou tenha baixa absorção, o mais baixo possível, da oxihemoglobina. Certo? Então, bora lá. A Érica botou aqui, mas não gosta dessas caretinhas de dúvida não, Érica. É certeza, Érica. De novo, eu só quero um comprimento de onda que eu tenha afete pouco as outras estruturas. Então, vamos lá, ó, professor. Ó, 700 nanômetros, a absorção da oxihemoglobina é 0. Então, é um bom comprimento de onda para fazer o que? A epilação. Normalmente, esses processos de depilação a laser, de controle de sudorese, por exemplo, também nas palmas da mão, tem gente que tem hipersudorese na mão ou na sola dos pés, tá? Tem a ver com essa taxa de comprimento de onda. Ou até mesmo, queridos, a liberação, corrigindo, gente, a letra B, viu? Não é C, não, é B, é 700 nanômetros, tá? A taxa sempre vai estar associada a essa questão ligada ao controle do comprimento de onda. Então, o profissional da saúde que vai fazer esse procedimento, dermatologista especialmente, ele vai ter esse controle rigoroso, porque para não danificar outras estruturas da nossa pele e dos nossos órgãos específicos. Mais uma questãozinha para a gente fechar a nossa aula. Nossa pele, tá? Beleza. Não entendi essa cara de assustado, Érica. Que é isso? Brincadeira, bora lá. Questão do Enem de 2012. Nossa pele possui células que reagem à incidência luminosa ultravioleta. Produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota se vestiu um biquíni, acendeu a luz do quarto, deitou-se debaixo da lâmpada incandescente. E aí, após várias horas, percebeu que não resultou em nada. E aí, o que aconteceu? Por que esse bronzeamento não aconteceu, tá? De novo, a questão já me aduz. Eu produzo melanina para evitar o quê? Ó? Para evitar a incidência de luz ultravioleta, certo? É uma luz que tem um comprimento de onda bem curtinho, tá? Chegando aí perto de ser uma onda iônica, tá? Que pode afetar aí o DNA da nossa célula, tá? A questão ela vai estar nesse aspecto. Então, como eu disse para vocês, questão do Enem é prestar atenção, algumas questões eles me... é por aqui, certo? Vamos nós.
Comprimento de onda tem a ver um pouquinho com frequência, com intensidade luminosa, tá? Então vamos nós. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida na lâmpada incandescente, essa lâmpada que a gente acende em casa, certo? Ela é de quê? Ela é de baixa intensidade, ela é de baixa frequência, tá? Ela tem um espectro contínuo, tá? O Sol também tem. Letra D, de amplitude inadequada. Olha só que está falando de comprimento de onda, não amplitude, tá? Curto comprimento de onda. E aí, gente? Nesse caso, o tempo está estourando aqui para a gente está falando um pouquinho sobre a frequência que essa onda vai exercer, tá? Curto comprimento de onda seria o ideal, ela não é que ela tenha curto comprimento de onda, falta esse comprimento de onda, e a frequência está associada à quantidade de ondas que aquela lâmpada vai conseguir emitir num curto espaço de tempo, tá? Que é diferente. A frequência ela é sempre determinada por quem emite a radiação, seja o Sol ou uma lâmpada incandescente. Dá para fazer bronzeamento com lâmpadas artificiais, sim, mas essas lâmpadas têm que ser adaptadas para essa questão, tá bom? Queridos, valeuzão pela atenção de vocês. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.